Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Há um país. Além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais dor. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus o Rei nestas mansões tão linda, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardim, a embalar as palmas plateadas dos vales perfumados cor de jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver os lados deste lar. Vejo os remidos já ressuscitados e todos nosso Jesus louvar. Vejo os remidos já ressuscitados e todos nosso Jesus louvar. Paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nosso tema é uma pergunta: reencarnação ou ressurreição? Ouvintes, a reencarnação, segundo a visão espírita, é uma segunda chance dada a todas as almas. Eles ensinam que, reencarnando-se, aquela alma vai se aperfeiçoando à medida que vai se reencarnando, morrendo, reencarnando-se em outra pessoa ao nascer. E como exemplo, vamos supor que um assassino, serial killer, ele vive matando as pessoas aqui e ao se reencarnar depois de morrer, ele nasça com uma deficiência física ou em uma condição que sofra pagando por aqueles erros que ele fez, e assim vai. Agora, as pessoas têm livre arbítrio para escolher o que crer, comandar, como viver. Mas, para dar mais sustentação a isso, algumas pessoas baseiam-se até na Bíblia, quando a Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição. Mas eles apanham algo isolado. Eles apanham João Batista. Porque em Mateus capítulo 17, versículos 10, 11 e 12, está escrito assim: os discípulos o interrogaram, isto é, interrogaram a Jesus, dizendo: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o perceberam, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim também farão padecer o Filho do Homem. Isto é, Elias já havia vindo, mataram ele, e assim também matariam a Jesus Cristo. Então, baseando-se em Lucas, quando fala do nascimento de João Batista, que era o Elias em evidência, ali no versículo 12 de Mateus 17, vejam bem, era o Elias em evidência no versículo 12. Eu citei Mateus 17, versículos 10, 11 e 12. O Elias, no versículo 12, era João Batista. Mas eu vou mostrar que não se trata de uma reencarnação de Elias, mas um homem com o ministério de Elias, a unção de Elias.
Então nós vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Ao saber que Elias seria levado, arrebatado, Eliseu, o seu sucessor, pede a Elias porção dobrada do seu espírito. Nós vamos ver que não seria o espírito de Elias o espírito com o qual ele nasceu, mas sim o seu ministério, a unção do seu ministério. Por quê? Porque no versículo 11, segundo Reis 2:11, Elias é levado vivo. Portanto, Elias não morreu. E em Mateus 17, no versículo 3, no Monte da Transfiguração, Elias aparece com Moisés. Um outro assunto importante. Então, os dois estavam vivos. Então, se estudarmos a vida de Eliseu, ele então, recebendo a porção dobrada daquele poder, ele realizou o dobro de milagres. Então, a unção de Elias foi manifestada no próprio Elias, uma vez, e veio em porção dobrada em Eliseu. E antes da destruição do sistema dos homens, que será o dia do Senhor, Deus prometeu enviar novamente Elias, mas não precisamente o homem chamado Elias, mas a unção de Elias. Malaquias capítulo 4, após o profeta falar da destruição com fogo, ele diz no versículo 5 e 6: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, esta profecia, ela tem etapas. Uma etapa desta profecia é a que fala que Elias converteria o coração dos pais aos filhos. Este foi João Batista. Ele estaria preparando o caminho do Senhor. Isaías capítulo 40, Malaquias capítulo 3. Então, está aí estas profecias falando acerca de João Batista. Agora, nós vamos para o anúncio do seu nascimento. Aí nós veremos
que não se trata de uma reencarnação de Elias, porque Elias não morreu. São Lucas capítulo 1, do 13 ao 17. Mas o anjo disse-lhe: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de João. E terá muito prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele. Quem iria diante dele? Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então veja, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, aquele grande ministério que veio sobre Eliseu, aquele grande poder, viria então sobre João Batista para cumprir a primeira parte da profecia de Malaquias 4, versículo 5 e 6. Qual foi a primeira parte? Converter o coração dos pais aos filhos, e significa converter os seguidores da lei para a nova fé, a graça que veio por Jesus Cristo. São João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo agora no cumprimento da segunda etapa, que é converter o coração dos filhos, que somos nós, aos pais, os apóstolos, a doutrina apostólica, a fé apostólica. Por quê? Porque os apóstolos foram os que pregaram o evangelho original. Então, a manifestação que veio em João Batista, manifestação de Elias, para converter os seguidores da lei à nova fé, à graça, isto é, o coração dos pais aos filhos, agora esta unção veio em William Branham, em 1933, quando ele batizava a 17ª pessoa no Rio Ohio. Uma grande luz pairou sobre ele, visto por 4.000 pessoas. Daquela luz saiu uma voz, como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isto é, a tua mensagem vem primeiro. Ela vem preparando os filhos, levando-os
a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, a verdadeira mensagem, a palavra original, para que então eles se preparem para a minha segunda vinda, que é a vinda para arrebatar a igreja. Agora vejam bem como não é reencarnação. Porque Elias está vivo. Repito, Mateus 17. Ele apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração. E ele voltará a pisar na terra. Apocalipse 11. Aquelas duas testemunhas são Moisés e Elias. Leia. Um terá poder para lançar pragas, quantas quiserem, sobre a terra. Quem fez isso? Moisés. O outro vai cerrar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fez isso? Elias. Eles serão mortos, mas eles ressuscitarão. Portanto, meus ouvintes, não existe apoio bíblico para esta doutrina que é a reencarnação. Pelo contrário, a Bíblia fala em ressurreição. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que aos homens é ordenado morrerem uma vez. Depois disso, o juízo. Então nós vamos aprender que a nossa perfeição, o nosso aperfeiçoamento, ele vem através do novo nascimento. Ninguém precisa sofrer para ser salvo. A salvação é pela graça. Aos Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Cristo já sofreu por nós. Agora, por sermos salvos, justos, nós sofremos por estar nesta condição. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas elas. Portanto, a Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição. Nós vamos orar. Bendito Deus e nosso poderoso Pai, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Meu Deus, eu te peço que os nossos ouvintes sejam esclarecidos. Eu preguei, eu falei, mas que o entendimento deles sejam abertos para compreender as Escrituras, para que possam olharem para a palavra e ver nela as condições para a vida eterna, as condições para se salvarem e abrirem seus corações para ela e serem curados também
libertados, experimentarem o teu grande poder, como eu tenho experimentado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fogo de poder faz transbordar o coração do que crê, e aos fracos se faz restabelecer. Em nós todos faz o fogo acender. Eu estou crendo em que este tempo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. Todo pecado, fogo santo vai queimar. Com Santo Espírito o Senhor vai batizar. Os dons perdidos o Senhor vai renovar. O Pentecoste vai agora começar. Eu estou crendo em que este tempo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. Os desviados o Senhor vai resgatar. O crente morto o Senhor vai ressuscitar. Os exaltados o Senhor vai humilhar. O crente humilde o Senhor vai exaltar. Eu estou crendo em que este tempo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. O pregador por Deus hoje está usado. A espada santa vai cortar de todo lado. Gente doente vai sair daqui curado.